Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Dr. António Costa, quero, neste primeiro debate quinzenal na Assembleia da República, desde que o Governo tomou posse, começar por fazer um cumprimento especial ao Governo também. Soubemos, na semana passada, que o Conselho de Ministros deu verosimilhança à possibilidade de virmos a ter um déficit orçamental em 2015 não superior a 3% e, de preferência, inferior a 3%. Ficámos também a saber, depois das notícias que foram divulgadas nos boletins, sobretudo da UTAL e do Banco de Portugal, que a trajetória da dívida portuguesa, pela primeira vez em 15 anos, tem uma tendência decrescente. O que significa, portanto, que quer quando tomamos em conta o cenário macro que foi incompleto, que foi apresentado pelo Governo, quer as decisões que foram anunciadas pelo Governo, ficamos confortáveis de saber que Portugal poderá, pela primeira vez desde que entrou no euro, sair do procedimento por déficit excessivo. As medidas que, de resto, foram anunciadas pelo Governo são medidas que cabem na boa gestão corrente, isto é, aquelas que devem prosseguir as que já estavam a ser tomadas. Não descativar os descativos que não são necessários, não autorizar nova despesa que não seja urgente e pedir contenção, que, segundo as contas do Governo, valerão 46 milhões de euros, ou seja, 0,026% do PIB, de modo a garantir que o déficit realmente este ano possa ser inferior a 3%. Sr. Primeiro-Ministro, para o PSD, como sabe, essa é uma matéria também importante para o país e quero cumprimentar o Governo por assumir este objetivo como um objetivo central da política económica. O país precisará de espaço de manobra em Bruxelas que só o cumprimento desta meta deverá garantir. A grande razão porque não temos ainda a certeza absoluta de qual é o valor a atingir por este déficit está relacionado com o comportamento da economia no último trimestre do ano. Dependendo desse comportamento, assim poderemos ficar mais abaixo ou menos abaixo de 3%. Mas não há dúvida que o comportamento da despesa corrente primária, da despesa corrente, portanto, aquela que é discricionária, que cabe ao Governo decidir, essa vinha até outubro exibindo um comportamento abaixo daquilo que estava estimado para o conjunto do ano, o que dá, portanto, alguma margem de confiança para que o comportamento deste último trimestre possa, apesar de tudo, não pôr em causa a meta do déficit. Cumprimento o Governo por fazer sua também esta meta e queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se está já em condições de adiantar ao Parlamento o que é que constará no essencial do draft do orçamento que, segundo as notícias públicas, deverá ser remetido para a Comissão Europeia até ao final deste mês. E faço a pergunta nesta altura, na medida em que, como sabem, o Parlamento deverá interromper os seus trabalhos dentro de 2 dias e é importante que essa informação possa ser disponibilizada também ao Parlamento e ao país. Gostaria, portanto, de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se confirma que esse draft do orçamento fixará uma meta de 2,8% do déficit para 2016, isto é, deixar praticamente inalterado o resultado do déficit deste ano, se considera que isso, enfim, a confirmar-se esse valor, se considera isso compatível com as regras do Tratado Orçamental e do Semestre Europeu e se considera que é provável que a Comissão Europeia venha a aceitar que, em termos de consolidação orçamental, não haja progressos em 2016. Muito obrigado.